Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. O meu nome é Lucas Sasaki e a disciplina a ser abordada nessa videoaula é de programação. Os assuntos abordados nessa videoaula são ponteiros e structs. Começaremos por ponteiros. Um ponteiro é uma variável que armazena endereços de memórias. Ela pode ter o valor null ou um valor diferente de null. Quando ela tiver um valor diferente de null, ela vai ter o mesmo valor da variável que estiver no endereço de memória para o qual ela está apontando. A declaração de ponteiro é feita utilizando o asterisco antes do identificador desta variável. E a atribuição de endereço de memória a esta variável é feita através do e-comercial. Como vocês podem ver, a declaração de ponteiro é feita desta maneira. O tipo da variável, asterisco e o identificador. E a atribuição de endereço é feita da seguinte maneira. O ponteiro igual a e-comercial, a variável para a qual ela deve apontar. Passando agora para structs. Uma structure ou registro, é um tipo de variável heterogênea, que engloba outros tipos de variáveis. A struct é representada da seguinte maneira. Struct, banco, chaves e os atributos que essa struct deve ter, com os respectivos tipos que cada uma desses atributos, dessas variáveis, deve ter. A declaração de uma struct pode ser feita antes ou dentro de main da seguinte maneira. Antes de main, a struct é declarada fora de main, e dentro só é feita a declaração de uma variável do mesmo tipo dessa struct, ou dentro de main, onde ambas as declarações são feitas uma a seguir da outra. A leitura de dados de uma struct é feita da mesma maneira que se faz por outras variáveis. A única diferença é que é necessário utilizar o nome da struct, ponto, o atributo ao qual se quer armazenar este valor, como vocês podem ver aqui. Neste caso estão sendo armazenados o saldo, o nome e uma conta em um banco. No caso, uma struct do tipo banco que armazena contas. A impressão de dados é feita de maneira análoga à leitura de dados de uma struct, utilizando apenas a função printf no lugar de scanf, ou gets, como foi utilizado para string nome. Veremos agora um exemplo da utilização de ponteiros. Aqui foram declaradas duas variáveis do tipo inteiro, a variável i e a variável a, e dois ponteiros, também inteiros, d e v. É pedido a idade do usuário e armazenado na variável i. Então, é atribuído a d o endereço de memória de i, ou seja, d está apontando para i. Então, é pedido o dia do aniversário do usuário e o mesmo é feito para a variável a, onde é armazenado a data do aniversário, e v recebe o endereço de memória em que a está armazenado. Nessas duas linhas, são apresentadas duas formas diferentes. Nessa primeira linha, será impresso o valor de A e o valor de I, visto que D e V apontam para AI, e não os endereços de memória. Vejamos como isso funciona. Podemos ver que é informada a idade e o dia do aniversário. Primeiro é impressa a idade e o aniversário, exatamente como foram informados, e depois são impressos os valores do endereço de memória, diferente dos valores das variáveis. Vamos ver um exemplo da utilização de structs. Neste caso, foi criada uma struct pet que armazena o nome, o dia, o mês e o ano de ingresso do petiano. Tudo isso foi declarado fora de main, e dentro de main foi declarado um vetor pet1 do tipo struct, como vocês podem ver aqui.
Visto que esse é um vetor, é necessário utilizar um bloco de repetição, neste caso foi utilizado o for, para que fosse feita a leitura dos dados que essa struct deve armazenar. Deve-se atentar que foi utilizada a função flush_stdin, já que estamos utilizando strings, que neste caso é armazenada pela função get. Os demais dados são armazenados através da função scanf, como vocês podem ver aqui embaixo. E a impressão dos dados é feita normalmente dentro dos blocos de repetição, como vocês podem ver aqui. Bom, vamos ver esse código funcionando. Como vocês puderam ver, todos os valores informados para cada um dos petianos foram salvos e mostrados logo em seguida, que era o propósito deste código. O PET Engenharia Química agradece pela sua atenção e não deixe de acompanhar as nossas videoaulas no nosso canal, no nosso site e na fanpage do PET Engenharia Química no Facebook.